Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica prepara-se para iniciar um novo capítulo na sua história com um novo pontificado. As questões incontornáveis para o novo responsável pela Igreja Católica serão hoje analisadas por Otávio Carmo, chefe de redação da agência Eclésia. Antes, as notícias que marcam a atualidade religiosa. Com a eleição de um novo Papa, abre-se um novo capítulo na história da Igreja Católica. As expectativas dos crentes e os desafios do pontificado, desde já em análise. Eu penso que o mundo precisa de um Papa que compreenda o mundo, por um lado, mas também que cumpra aquilo que no fundo é a missão de todos os Papas, que é ser um rosto da Igreja e da sua doutrina e da sua mensagem. Portanto, às vezes há uma tentação muito pós-moderna, digamos assim, de achar que a Igreja tem que seguir o mundo. Portanto, e estar atento ao espírito dos tempos é estar de acordo com o espírito dos tempos. Eu penso que a Igreja tem 2 milénios, portanto não é uma coisa recente, e tem uma doutrina, tem um evangelho, e que a sua missão é essa. Portanto, não é seguir os tempos, é compreender os tempos e compreender como é que o evangelho se adapta aos tempos e pode influenciar os tempos, o que é um pouco diferente. Creio que era muito importante que o próximo pontífice também transmitisse à Igreja uma dimensão de compromisso, de empenhamento e, de alguma forma, eu diria, de atenção, mas também de seriedade interna. Eu acho que na Igreja sente-se muita gente, mais do que o projeto do Reino de Deus, tem os seus projetos muito marcados por grupos, por formas de ser e de estar, que são legítimas, mas que não devem ser apresentadas como finalidade. A finalidade é, de facto, o Reino de Deus. O grande desafio para o próximo pontificado não é para o próximo, para os próximos, porque estamos na grande questão que vai marcar certamente o 3º milénio. O grande desafio é realmente ajudar a construir uma identidade católica que seja capaz, simultaneamente, de manter firmemente aquilo que é a nossa convicção e bem fundamentada, mas também, por outro lado, abrir-se a esse diálogo na busca de valores e de aspectos da verdade que são comuns e que nós devemos, como pessoas crentes, transmitir a toda a humanidade. Agora mostramos-lhe uma exposição evocativa da aparição de junho de 1917, aberta ao público no Santuário de Fátima. Intitula-se Ser o Segredo do Coração. No 3º ano da celebração do centenário das aparições de Fátima, o santuário oferece aos peregrinos uma exposição evocativa da aparição de junho de 1917. Com o título Ser o Segredo do Coração, esta exposição pretende ser um contributo para a reflexão sobre esta devoção mariana, que, embora já estivesse inscrita nos corações dos fiéis desde o século XVII, ganha uma projeção universal e contemporânea a partir de Fátima. A exposição tem esse título que não é inocente, Ser o Segredo do Coração. É uma exposição temporária, toma como cerne para o seu desenvolvimento o mês que este ano celebramos no Santuário de Fátima, que é o mês de junho, que é o mês em que a Virgem Maria mostra o seu coração aos pastorinhos, Francisco, Jacinta e Lúcia. O segredo do coração é, de facto, ser.
E é por isso que nós intitulámos, aliás, a palavra segredo já aparece aqui também para abrir as portas ao segredo de Fátima, que depois é completamente desvelado no mês de julho, mas o Imaculado Coração de Maria, que é o tema desta exposição, já aparece revelado na aparição de junho. A exposição desenvolve-se em 6 núcleos, através dos quais se desenrola uma narrativa que leva o visitante a fazer uma experiência, ora sensorial, ora reflexiva, acerca da temática do Imaculado Coração de Maria. Temática que aqui se vê tratada quer na sua componente histórica, quer na sua componente teológica e espiritual, através de vários documentos e obras artísticas. Aquilo que nós convidamos o peregrino a fazer é encontrar-se com o Coração de Maria e começar a ver-se nesse Coração de Maria. Aliás, a primeira peça, a peça de abertura desta exposição, uma peça criada propositadamente para este evento, e intitula-se precisamente No Coração de Maria e quer proporcionar ao visitante que se encontre dentro do Coração de Maria. Esta experiência de se ver a si próprio através de um espelho que a peça tem no seu centro, a experiência de que o visitante se possa ver dentro do Coração de Maria. Entre as peças de maior valor simbólico expostas, encontra-se a escultura do Imaculado Coração de Maria, concebida por José Ferreira Tendim, segundo as indicações da vidente Lúcia. Uma escultura que pela primeira vez saiu do Carmelo de Santa Teresa de Coimbra, para onde foi esculpida em 1948. Além desta escultura, haverá outros objetos acessíveis ao público pela primeira vez. É a primeira vez que as memórias da Irmã Lúcia estão expostas ao público. Nós trouxemos as páginas precisamente que correspondem à descrição da aparição de junho de 1917 e faz parte do acervo do Paço Episcopal de Leiria, do Arquivo Diocesano de Leiria. As memórias foram escritas a pedido do Bispo e, portanto, é a primeira vez que estão expostas no santuário. Aliás, é a primeira vez que estão expostas ao público. Mas há depois outras obras que pedimos também emprestadas a outras instituições. Por exemplo, quando fazemos a reflexão teológica à volta do Coração de Maria, tivemos necessidade de pedir uma Senhora da Misericórdia, aquela que, sob o seu manto, protege o povo de Deus. A exposição Ser o Segredo do Coração pode ser visitada no convívio de Santo Agostinho na Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, até dia 31 de outubro. Nos últimos anos, a arte foi ganhando relevo no Santuário de Fátima. É esta a conclusão principal da tese de doutoramento do investigador Marco Daniel Duarte. De que modo a arte se viu convocada a servir de cenário às práticas rituais de um dos mais importantes lugares do sagrado? Foi esta a pergunta de partida para 11 anos de investigação, agora concluída e apresentada em tese na Universidade de Coimbra. A tese tem duas grandes temáticas: a criação artística em Fátima, não só relacionada com aquilo que o santuário foi fazendo ao longo do tempo, desde 1917, e o cuidado artístico foi colocado neste lugar, e, por outro lado, a representação artística que o próprio fenómeno de Fátima origina, não só na iconografia da Virgem de Fátima, mas também dos videntes, do Anjo de Fátima, e até o próprio santuário entendido como tema iconográfico. O santuário é, assim, o local por onde passaram vários movimentos estéticos, sendo um laboratório de experimentações, construído na tensão entre a arte popular e a arte erudita. Fátima acompanhou o evoluir estético do século XX português, com as assimetrias que um lugar destes obviamente terá, obra de melhor qualidade e obra de menor qualidade do ponto de vista artístico, mas acompanhou o sentir, o pulsar estético das correntes estilísticas do século XX. Isso é notório, sobretudo, a partir dos anos 50, em que os melhores escultores do país estão a fazer obra em Fátima, em que os melhores arquitetos e pensadores da arquitetura em Portugal estão a fazer obra em Fátima, mas é depois ainda mais claro a partir dos anos 80, em que há toda uma reestruturação da estética de Fátima à luz dos cânones dessa atualidade, e depois ainda mais claro é quando entramos numa estética já voltada para o século XXI, com a abertura da Basílica da Santíssima Trindade.
No Santuário de Fátima, onde trabalha, o autor encontra peregrinos que procuram a beleza que fala de Deus, mesmo que não a entendam. Facto que o levou a dedicar a tese de doutoramento aos peregrinos do Belo. No itinerário da Quaresma, uma palavra que traduz a espiritualidade proposta para estes 40 dias de preparação para a Páscoa. Cônego António Rego diz o que significa penitência. Eu sei que fiz mal. Fui um peso desmesurado na balança da tua justiça. Inclinei em excesso o barco da verdade, da justiça, da harmonia e da paz. Afundei esperanças e pesei com a minha indiferença na queda e abandono de muitos. Sei que não fiz o bem que me competia e por isso afundei com o silêncio muitos que já estavam em agonia. Pequei quando passei ao lado dos feridos, evitei o olhar dos que estão sós, ou me fiz esquecido de doentes, humilhados e ofendidos. Faltou uma palavra no momento da denúncia e o silêncio no tempo do anúncio. Tenho por isso uma espécie de medo das tuas contas. Sei que me devolveste para que perdoasse as dívidas de quem exijo tantas contas. Penitência. Precisaria andar de saco e cinza para espiar todos os meus excessos, desmandos, desperdícios, pão roubado à boca dos famintos. Todos os que chamarás no dia do juízo. Vinde, benditos de meu Pai. Não me deixes fora. Palavras que traduzem a espiritualidade do tempo de preparação para a Páscoa, que apresentamos neste programa em cada quarta-feira da Quaresma. Agora, as perspectivas para o próximo pontificado, na análise do chefe de redação da Agência Eclésia, Otávio Carmo. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa, Otávio. Que questões o próximo pontificado terá de enfrentar? As questões penso que são muito semelhantes, em larga medida, às do atual pontificado. E, de certa forma, são questões que percorrem toda a história da Igreja Católica. O primeiro desafio é o do crescimento, da afirmação, acho eu, no sentido desta proposta de fé, de espiritualidade, que tem uma figura central, enquanto chefe da Igreja Católica, que é o Papa, se afirmar num mundo, sobretudo numa sociedade ocidental, que está progressivamente a afastar-se mais e a tornar-se mais indiferente dessa proposta. Depois É missionário o desafio primeiro que a Igreja Católica enfrenta? Sim, interno e externamente, é efetivamente um desafio de apresentação. A herança que o Papa Bento XVI deixa é um ano da fé. Portanto, é nesse núcleo central que os desafios se jogam, e também tendo consciência de que até o próprio catolicismo se está a transformar no mundo global, e há cada vez mais católicos do Sul, cada vez mais católicos de outros continentes que não o continente europeu, e isso tem essa dupla vertente. Primeiro, que a Europa e o mundo ocidental precisa de facto de que esta proposta seja trazida de novo, mas há também uma adaptação estrutural, orgânica, por assim dizer, a esta nova vivência do catolicismo, que implica que o sistema de governo da Igreja também, por assim dizer, não seja estanque e cristalizado em Roma. A própria realização da experiência religiosa no catolicismo está em transformação e provoca desafios não só ao Papa, mas a quem dinamiza a Igreja Católica nos tempos atuais. A verdade é que, com mais de 1.000 milhões de pessoas que foram batizadas, há uma tendência natural para fragmentação. E esse é, do meu ponto de vista, se quisermos, enquanto proposta de liderança para o novo pontificado, um desafio interessante. Perceber como é que estas várias sensibilidades, estas várias formas de viver a mesma experiência, que no fundo deveria ser isso, podem ser unificadas sem que isso se torne uma proposta totalitária.
Há historicamente na vivência da fé cristã, uma diversidade de ritos e de aproximação à espiritualidade que tem sido respeitada. Ainda hoje há, por exemplo, vários ritos orientais que fazem parte da Igreja Católica, mas é efetivamente eu acho que este duplo posicionamento. Primeiro, tentar chegar às fronteiras da não-crença com uma proposta que seja relevante e, em segundo lugar, tentar unificar esta fragmentação progressiva do próprio universo católico. Isto, enfim, para além de todas aquelas questões que são mais de governo explícito, ou seja, se calhar, para dizer rapidamente, há um universo de cura a fazer, do ponto de vista espiritual, e depois há um tratamento a fazer à cúria propriamente dita, que enfim, que enquanto estrutura central do governo da Igreja, tem de facto de renovar a sua imagem. Eu não tenho receitas, porque eu já disse isso. Se perguntarmos a cada pessoa que tem ideias sobre isto o que é que entende por renovação da cúria, há uma resposta diferente. E, portanto, do meu ponto de vista, há sobretudo uma questão de credibilização e de imagem que é preciso passar rapidamente. E há problemas que estão identificados e que é preciso agir sobre eles? Há vários problemas que do ponto de vista de centralização e de resposta central, são evidentes. O Bento XVI deixou um caminho feito que eu acho que é muito respeitável no tratamento dos casos de abusos sexuais por parte do clero ou instituições da Igreja. Esse é um caminho que não admite recurso. Há depois, pelo que se percebe, algumas tensões internas dentro das estruturas de governo da Igreja, enfim, não lhe vou chamar facções, mas sensibilidades diferentes que gostariam de ver as coisas feitas à sua maneira, e portanto há que, para falar simples, há que pôr mão nisto. Ou seja, Isso é um problema denunciado pelo próprio a visão dominante tem de ser a do Papa. Portanto, é ele que tem essa missão de governar, e é a visão do Papa que tem de se sobrepor às visões particulares, a determinar qual é que é, enfim, vou-lhe chamar assim, a política do governo da Igreja. E esse é um desafio também muito interessante, mas muito premente, sobretudo para que, do ponto de vista externo, porque esta situação da renúncia de Bento XVI e da eleição do novo Papa, enfim, para a opinião pública também muitas vezes passa quase como uma novela ou um romance policial. E é importante passar desta fase para a fase seguinte, que é a fase da afirmação, da seriedade e da recuperação da confiança na instituição. Isso também Mas estaremos aí a falar de uma afirmação, enfim, do poder, de afirmação pública, ou de uma outra ordem, mais de ordem espiritual? Eu digo, e tenho escrito várias vezes, que o Papa é essencialmente um líder espiritual. E, portanto, desse ponto de vista é a referência que os católicos procuram. Ou seja, para quem vive a sua fé numa pequena comunidade de África, a maneira como é organizada a Congregação pela Doutrina da Fé ou o Conselho Pontifício da Cultura, para dar um exemplo qualquer, não é o mais importante. Mas, em alguns casos, tem consequências também nessas comunidades. Nas suas vivências, até pela forma como se podem organizar, como podem rezar. Mas a verdade é que o mais importante é a mensagem de esperança, de transformação que o catolicismo lhes levou e que lhe pode trazer as pessoas que estão à sua volta. E isso será sempre o fundamental. Agora, é evidente que há um escrutínio constante sobre a vida da Santa Sé, sobre as instituições do Vaticano e sobre a vida do Papa. A despedida de Bento XVI falava especificamente nesta nulificação da privacidade, portanto, que é eleito como Papa não tem privacidade nenhuma, e ele admite que isso faz parte da missão. Portanto, esse escrutínio constante também tem de ser ponderado e tem de ser respondido de forma eficaz, para que a contracomunicação, o boato e a intriga não se sobreponha àquilo que deve ser a comunicação que supomos nós e acreditamos daquilo que é verdadeiramente o que acontece. Qual é o relevo que tem a mediatização de enfim, do que acontece por estes dias, também depois no governo da Igreja, na forma de exercer o serviço e desenvolver um pontificado? Eu acho que é unânime, ou quase, a ideia de que o papado se transformou a partir do momento em que foi mais mediatizado. E isso foi muito visível no pontificado de João Paulo II. Tornou-se, não interpretem mal, mas tornou-se uma estrela global. Tornou-se um rosto reconhecível nos 5 continentes.
não era apenas o Bispo de Roma que estava confinado ao pequeno espaço da cidade do Vaticano, é o Papa do mundo. E obviamente que isso traz desafios ao pontificado, mas também traz potencialidades. É possível, e essa relação com a mediatização tem de ser também um bocadinho pacificada, é possível que esta dinâmica quase constante de comunicação e transmissão de imagens possa ser potenciada para que a mensagem chegue mais longe e chegue a quem até esteja um bocadinho mais distraído. Eu acho que isso é perfeitamente possível e admissível. Otávio Carmo, prevês um pontificado, e para perguntar assim, enfim, de forma ligeira, fácil ou difícil? Eu prevejo um pontificado que espero longo e difícil. Longo porque, efetivamente, penso que a questão da idade vai jogar um papel determinante na eleição. É a minha convicção, posso estar enganado, mas tem de se dizer. Como dizer que gravamos antes difícil porque, efetivamente, quer dizer, o fim da ideia cristã do mundo como uma ideia predominante na sociedade traz este desafio de reafirmação, de reproposta e, enfim, traz também um desafio, como nós dizemos nisso, de missionação, de certa forma é um regresso às origens, ou seja, o cristianismo não se desenvolve num contexto fácil e isso não deve fazer ninguém perder a fé, pelo contrário, deve ser visto como uma espécie, eu acho que isso é importante, de regresso às origens, de enfrentando um contexto adverso, difícil e, em muitos casos, já minoritário, ou seja, uma comunidade que efetivamente é católica e é minoritária, de se afirmar e de procurar esse crescimento, que é, como eu disse no início, o desafio principal que se coloca a qualquer pontificado. Otávio Carmo, muito obrigado por estares aqui neste programa, onde quisemos deixar uma análise ao próximo pontificado. Amanhã estamos de volta com outros temas que marcam a atualidade religiosa. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.